Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos. É uma satisfação, um privilégio imenso em tê-los aqui no meu canal. Gostaria de estar agradecendo a todos que estão inscritos no canal. Que Deus possa continuar abençoando a todos. E você que ainda não inscreveu no meu canal, que Deus abençoe você e que você possa inscrever no meu canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook e na sua comunidade de fé. Gostaria de contar com a colaboração, a compreensão, a ajuda, a gentileza de todos que possam deixar um joinha, um like nesse vídeo. Dessa forma, você estará me ajudando a levar a mensagem da cruz, esse alimento espiritual para mais vidas. Hoje iremos falar de um tema um pouco complexo, um pouco polêmico. Eu gostaria que vocês ficassem até o final do vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Justificado pela Fé. Tema do vídeo: devo guardar o sábado ou o domingo? Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, podem ficar à vontade para deixar um comentário na descrição do vídeo. Lembrando que o vídeo, o conteúdo do que vai ser dito aqui é baseado na palavra de Deus. Dia do Senhor, sábado ou domingo? Pelo fato dos primeiros cristãos terem vindo do judaísmo desde os tempos apostólicos, houve uma certa controvérsia no seio da igreja antiga sobre quais normas dadas por Deus no Antigo Testamento deveriam ou não ser abolidas. A questão torna-se ainda mais grave pelo fato de que os cristãos oriundos do paganismo são evangelizados sem tomarem conhecimento das observâncias mosaicas. Os primeiros conflitos tornam-se inevitáveis, obrigando os apóstolos a se reunirem em Jerusalém para tratar de tal questão. Atos capítulo 15. Neste contexto, qual deveria ser o dia de adoração a Deus? O sábado, conforme foi transmitido por Moisés e os profetas, ou o domingo, dia da ressurreição? A instituição do dia de adoração. Todos sabem que no Antigo Testamento o Senhor instituiu o sábado como seu dia de adoração, mas resta a pergunta: por quê? Para entendermos o motivo deste mandamento divino, devemos responder as seguintes perguntas: por que Deus instituiu um dia para o seu culto? Primeira pergunta. Segunda pergunta: por que o sábado foi escolhido para ser esse dia? A resposta para a primeira pergunta encontramos no livro do Deuteronômio, onde lemos: lembra-te de que fostes escravos no Egito, de onde a mão forte e o braço poderoso do teu Senhor te tirou? É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou observastes o dia do sábado. Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. Como vemos, a observância de um dia de adoração está relacionada à libertação que o Senhor proporcionou ao povo hebreu quando o tirou do cativeiro no Egito. Deus manifesta-se como libertador de seu povo, manifestando todo o seu poder e glória, como verificamos no envio das pragas. Em Êxodo capítulo 8,
versículos 9, 10 e 11. Depois, ao separar o Mar Vermelho, Êxodo 14, capítulo 14, versos 21 ao 31, para que Israel pudesse finalmente se ver livre do jugo do faraó. O Deus libertador é aquele que guia o seu povo à terra prometida. Devemos perceber que a libertação promovida pelo Senhor da escravidão do Egito é prenúncio da libertação que Cristo posteriormente promoverá da escravidão do pecado, nos conduzindo a Jerusalém celestial. Quanto à segunda pergunta, a resposta encontramos no livro do Êxodo, porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que contém, e repousou no 7º dia. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Êxodo capítulo 20, versos 11 e Gênesis capítulo 2, versos 3. Por essa razão, no dia da libertação do homem, também deveria livrar-se do trabalho secular. Amós capítulo 8, versículo 5. Êxodo 34, versículo 21, Êxodo 35, versículo 3, Ezequiel, capítulo 22, versículo 8, Jeremias, capítulo 17, versos 19 ao 27, Deuteronômio, capítulo 5, do verso 12 ao 14. No dia em que Deus manifestou o seu amor pelo povo, o povo também manifestaria o seu amor por ele. Levítico capítulo 23, versículo 3, Levítico capítulo 24, versículo 8, 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 32, Números capítulo 28, versos 9 e 10, e Isaías capítulo 1, versículo 12. Isto lembra as palavras de João: nos amamos porque Deus nos amou primeiro. 1 Coríntios capítulo 4, versos 19. Depois que foi expostos, podemos identificar a dupla raiz da instituição do dia de adoração. O dia da salvação do povo de Deus, conforme Deuteronômio capítulo 5, verso 15. O dia da plenitude da criação, Êxodo capítulo 20, versos 11. Pois o Senhor cessou o seu trabalho, a criação do mundo, no 7º dia, porque ele foi determinado no 6º dia. Deus não se cansa, caso contrário, não seria Deus. O descanso ou repouso de Deus refere-se à cessão do seu divino trabalho. Sábado significa cessão término de alguma atividade. Por isso, o 7º dia também é o dia da plenitude da criação e não o descanso de Deus. Jesus, o sábado e o domingo. Com o passar do tempo, os judeus perturbaram a observância do sábado. Eles se esqueceram das raízes espirituais dessa divina observância e se prenderam apenas à letra. Na época de Jesus, 39 tipos de trabalho eram proibidos, entre eles colher espigas, Mateus capítulo 12, versos 2, carregar fardos, João capítulo 5, versos 10, e por aí vai. Os doentes só podiam ser atendidos em perigo eminente de morte, motivo pelo qual se opuseram a Jesus, que curava aos sábados. Mateus capítulo 12, dos versos 9 ao verso 13, em Marcos capítulo 3, versículo de 1 a 5, em Lucas capítulo 6, do versículo 6 ao 10, em Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao 17, Lucas capítulo 14, do versículo 1 ao 6, e João capítulo 5, versículo 1 ao 16, e João capítulo 9, versículo 14 e 16. O Senhor, contra
os fariseus afirmou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. Por isso declarou que era o Senhor do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 28. E foi incriminado pelos doutores da lei, João capítulo 5, versículo 9, ao que respondeu que nada mais fazia senão imitar o Pai, que mesmo tendo cessado a criação do mundo, continuou a governá-lo, e também aos homens. João capítulo 5, versículo 17. Alguns cristãos acreditam que neste momento Jesus estava abolindo a observância do sábado. Os sabatistas contra-argumentam dizendo que não, que Jesus era resgatando o sentido espiritual, a verdadeira raiz dessa divina observância. E neste ponto, eles estão com toda a razão. Entretanto, os sabatistas enganam-se em pensar que a divina observância do dia de adoração estaria para sempre fixada no sábado. Eles argumentam que o sábado é perpétuo. Se isso fosse verdade, significaria que toda a lei levítica, circuncisão, Páscoa, incenso, sacerdócio e por aí vai, também seria perpétuo. Por exemplo, em Êxodo, no capítulo 12, versículo 14, está esta declaração que a Páscoa terá de ser observada por suas gerações e para sempre, exatamente como é dito sobre o sábado. A oferta de incenso também é dita como perpétua. Êxodo capítulo 29, versículo 42. Lavagem de mãos e pés, também, Êxodo capítulo 30, versículo 21. Quando o Senhor afirma que o sábado é perpétuo, não está referindo à ficção do sétimo dia como dia de adoração, mas se refere-se ao seu acordo, à sua fidelidade para com a humanidade. E o próprio Deus, é o próprio Deus que, através dos profetas do Antigo Testamento, anuncia que o seu acordo se dará de uma nova forma. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor, mas este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, eu escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinarão mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34. O pacto da antiga aliança seria substituído por um novo, onde o primeiro foi apenas uma figura do segundo, que é eterno. Hebreus capítulo 9. Neste novo pacto, o Senhor instituirá um novo dia para a sua adoração, pois um novo dia ele iria salvar o seu povo para sempre, conforme profetizou Oséias. Dela, sua nova nação, a igreja. Naquele dia, uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os répteis da terra. Farei desaparecer da terra o arco, a espada e a guerra, e os farei repousar em segurança. Então te desposarei para sempre, desposar-te-ei conforme a justiça e o direito, com misericórdia e amor. Desposar-te-ei com fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Oséias capítulo 2, versos 20 ao 22. O Senhor Jesus não aboliu a observância do sábado em seu debate com os fariseus. Ele o fez após cumprir o anúncio dos profetas,
morrendo na cruz e ressuscitando no primeiro dia da semana, domingo. Na antiga aliança, o sábado foi estabelecido como dia de adoração, pois foi o dia da libertação. Deuteronômio capítulo 5, verso 15. E o dia da plenitude da criação. Êxodo capítulo 20, versos 11. Na nova e eterna aliança, o domingo é estabelecido como o dia de adoração pelas mesmas razões. E o dia em que o Senhor nos salvou do cativeiro do pecado. É o dia em que, ressurgindo da mansão dos mortos, cessou o trabalho em sua nova criação, a natureza humana incorruptível. Desta forma, o domingo também é o dia da libertação e plenitude da criação. A própria carta aos Hebreus acentua a índole figurativa do sábado, afirmando que o repouso do sétimo dia era apenas uma imagem do verdadeiro repouso, que fruiremos na presença de Deus. Hebreus capítulo 4, versículos 3 ao 11, onde no sábado estava a figura, prenúncio, no domingo está a concretização, o domingo e o sábado eterno. O testemunho de Cristo, dos apóstolos e do Espírito Santo. Jesus aparece a primeira vez aos apóstolos no domingo, no dia da ressurreição. Imaginem a alegria que os apóstolos sentiram ao ver o Senhor ressuscitado. Sobre isso escreveu o salmista: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez, isto é, coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijem-nos e alegremos-nos nele. Salmo 118, versículos 22 ao 24. Ora, Jesus se tornou a pedra angular do dia em que ressuscitou. O dia da ressurreição foi o dia que o Senhor fez. Conforme o profeta Jeremias, em seu novo pacto, o Senhor promete escrever a sua lei no interior e no coração dos homens. E conforme Oséias, no dia em que isso acontecer, os homens o conhecerão. Ora, isso se cumpre exatamente num domingo, quando o Espírito Santo é dado aos apóstolos. João capítulo 20, versos 19 ao 23 e Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Pois é o Espírito Santo que nos convence da vontade de Deus. A segunda aparição do Senhor aos discípulos não era no sábado, mas no novo dia que o Senhor fez. Salmo 118, versículo 24. Isto é, no domingo. João capítulo 20, versos 26. Dia em que Tomé o adora como Deus. João capítulo 20, verso 29. Talvez temos aqui a primeira adoração cristã a Deus no dia de domingo. O culto cristão acontece no domingo. Atos capítulo 20, verso 7 e 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Os sabatistas alegam que o ceia do Senhor não era uma reunião de culto. A primeira carta de Paulo aos Coríntios mostra claramente que a reunião da ceia do Senhor era uma reunião de culto. Basta verificar os capítulos 11 a 16. No entanto, muitos cristãos se viam atentados a judaizar isto e observar as prescrições da lei mosaica. Os Gálatas eram um exemplo, e por causa deles, Paulo dirige-lhes uma epístola exatamente para tratar dessa questão. E veja a bronca que o apóstolo dá neles. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentado a imagem de Jesus Cristo crucificado? Apenas isto quero saber de vós: recebestes o Espírito pelas práticas da lei ou pela aceitação da fé? Sois assim tão levianos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Gálatas capítulo 3, versículos de 1 ao 3.
Quem ainda duvidar de que Paulo também estava se referindo à observância do sábado, então vejam o que ele escreveu aos Colossenses: que ninguém vos critique por questão de comida ou bebida, pelas festas, luas novas ou sábados. Tudo isso nada mais é que uma sombra do que haveria de vir, pois a realidade é Cristo. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Paulo confirma que o antigo acordo, que inclui a observância do sábado, foi substituído pelo novo acordo cumprido pela morte e ressurreição do Senhor Jesus, que inclui agora o domingo como dia do Senhor. Mais uma confirmação bíblica mais uma confirmação bíblica de que o domingo é o dia do Senhor. Está no livro do Apocalipse, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. João escreve: num domingo fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim voz forte como de trombeta. A expressão que no português está como num domingo do original grego está tekiriake remerá, que significa no dia do Senhor. Ora, aqui João está dizendo que no domingo, que é o dia do Senhor, Deus lhe deu uma revelação. Se o domingo não é o dia do Senhor, por que João assim o indicou no livro de Apocalipse? Eu abençoo a todos com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus.